Fala aí, galera, um salve aí para quem vai ser aprovado nessa prova da ESA de domingo. E o vídeo que eu prometi para vocês, pra galera da turma de sábado, né? Eu prometi uma gravação sobre essa questão que tá aqui do lado, que tá na minha listinha que eu dei no sábado passado. Eu disse que o vídeo ia sair no domingo, eu não consegui fazer, vocês perceberam, né? Então o vídeo tá saindo hoje, só que para compensar eu tô gravando algo especial também nesse vídeo. Então eu não vou apenas resolver a questão que eu prometi, como eu também vou fazer algumas questões extras aqui e algumas dicas extras, tá? Então esse vídeo aqui vai servir como minhas dicas finais de preparação para a prova da ESA, tá? Então esse vídeo aqui serve para qualquer pessoa que vá fazer a prova da ESA agora no domingo. E se você está vendo esse vídeo aqui depois que a prova passou, as dicas que estão aqui servem em geral para qualquer prova de matemática, tá? Então eu vou primeiro trabalhar a questão que eu estou devendo e foi ela que foi o motivo de gravar o vídeo. Essa questão que está aqui, eu coloquei na minha lista da aula de sábado da turma da ESA do curso Impacto. Foi a minha última questão da lista, se eu não me engano, na minha lista ela era a número 10, tá? Essa questão aqui, ela foi a questão número 11 da prova de 2020 da ESA, certo? Na prova de 2020, essa questão aqui foi considerada a mais difícil da prova. Eu vou resolver ela da maneira, vamos botar assim, correta, tá? E depois eu vou dar uma dica de como uma pessoa que não sabe as ferramentas corretas poderia, mesmo assim, resolver a questão usando algumas coisas mais simples, tá? Então, eu vou iniciar corrigindo a questão. Eu vou corrigir da maneira usual, da maneira formal, vamos colocar assim. Depois eu dou a minha dica de como resolver a questão, tá? Então, a questão, ela fala que eu tenho um ponto P. Esse ponto pertence a uma reta de equação y igual a 2 menos x. E esse ponto, ele é equidistante, ou seja, ele está à mesma distância tanto do eixo das ordenadas, que é o eixo y, quanto do ponto Q, que é 16, 0. Eu vou fazer a ilustração desse problema aqui, tá? Então, a ilustração desse problema seria mais ou menos assim. Eu vou primeiro tentar fazer aqui um eixo coordenado. Então, aqui seria o eixo x, aqui seria o eixo y, certo? Eu vou desenhar agora a reta do enunciado. A reta do enunciado é y igual a, deixa eu ver, y igual a x menos 2. Ou seja, é uma reta crescente e o coeficiente linear é negativo. Então é uma reta mais ou menos assim, tá? Aí a questão, ela fala que eu tenho um ponto P. Esse ponto P, ele fica na reta. Pronto. Esse ponto P, ele fica na reta. E a questão ela ainda fala que esse ponto P, ele é equidistante a reta ao eixo das ordenadas e ao ponto Q, que é 16, 0. Deixa eu botar embaixo para não atrapalhar. Esse aqui é o ponto Q. Então a questão fala que ele é equidistante ao ponto Q e ao eixo das ordenadas, tá? Faltou indicar a reta y igual a x menos 2, tá? Então eu tenho essa situação aqui. Essa é a minha ilustração do problema. Um ponto que pertence à reta e ele é equidistante a um ponto Q e ao eixo das ordenadas. O eixo das ordenadas é o eixo y, tá? Então essa distância é igual a essa distância aqui. Eu tenho que fazer o quê? Igualar as duas distâncias, fazer uma equação que iguale as duas. Como que eu posso fazer isso? Primeiro, eu tenho que saber qual é a coordenada do ponto P. Esse ponto P aqui, ele tem um endereço, ele tem uma coordenada. Ele tem uma coordenada XY. Aqui, olha, o meu ponto P, ele tem coordenada XY. Só que esse ponto P
pertence à reta y igual a x menos 2. Ou seja, a coordenada y dele equivale a x menos 2. Então esse meu ponto P, ele tem coordenada x e x menos 2. Tá? Da onde saiu esse x menos 2? Da lei da reta. Porque o ponto P pertence a uma reta que tem lei x menos 2. Então o y da reta equivale a x menos 2. Então o y do ponto P equivale a x menos 2. Tá? Agora eu tenho uma coisa importante aqui para falar com vocês. Isso significa que a coordenada dele aqui é x. Certo? Então isso significa que a distância da origem até esse ponto aqui é x. Ou seja, a distância do ponto P até o eixo aqui das ordenadas é x. Essa distância aqui é x. Essa distância, que é igual a essa, ela vale x. Por quê? Porque isso aqui, olha, é x. E o que está aqui embaixo é igual ao que está ali em cima. Então, essa distância vermelha, ela vale x. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a distância de P até Q, usando as coordenadas dos pontos. Então, eu tenho um ponto P, que tem endereço x, x menos 2. E eu tenho um ponto Q, que tem endereço 16, 0. Eu tenho que fazer a distância entre eles. A distância de P até Q vai ser igual a raiz quadrada. Aí aqui você vai fazer subtração do x, ou seja, x do ponto P menos o x do ponto Q ao quadrado, e subtração do y do ponto P menos y do ponto Q ao quadrado. E é isso que tem que fazer, tá? Então, aqui vai ficar a distância de P até Q é igual a raiz quadrada. Aí aqui vai ficar x do P, que vale x, x do Q, que vale menos 16. Agora aqui, y do P, que é x menos 2, menos y do Q, que vale 0. Tá aqui. Tá vendo? Então, olha, a distância de P até Q vai ser igual a raiz quadrada. Aí aqui você vai ter que desenvolver o que está aqui dentro, tá? X menos 16 elevado ao quadrado, isso aqui vai dar primeiro ao quadrado, menos 2 vezes primeiro pelo segundo, mais segundo ao quadrado, que vai dar 256. Certo? Agora aqui, esse carinha aqui, isso aqui é x menos 2 elevado ao quadrado. Então vai dar primeiro ao quadrado, menos 2 vezes primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado, que é 4. Deixa eu só corrigir aqui a posição da raiz. Pronto, certo? Então a distância de P até Q vai ser igual a raiz quadrada. Aí você vai organizar aqui em cima. Opa, aqui também era o quadrado, perdão. Então vai ficar 2x ao quadrado, vai ficar menos 36x mais 260. Certo? Então, tá feito. É basicamente isso daqui que é a minha distância de P até Q. É a lei de P até Q, a distância é essa daqui. Eu só usei a expressão, né, da distância de um ponto até outro e desenvolvi. Essa linha vermelha é igual à segunda linha vermelha, certo? Então, o que eu tenho que fazer? Deixa eu só tirar isso aqui daqui.
Deixa aqui no cantinho mesmo, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou desenvolver a questão. Essa linha vermelha que vale x, ela é igual à segunda linha vermelha que vale x. As duas são iguais. Então, a expressão que está aqui, ela também equivale a x. Então, eu vou ter distância de P até Q, isso aqui vale x. Então, eu vou ter essa raiz gigantesca de 2x² menos 36x mais 260. Isso daqui equivale a x. Tá? Mesma coisa que x. Pega essa raiz e joga para o outro lado em forma de potência. Então, eu vou ter que 2x² menos 36x mais 260 é igual a x². Passa o x² para o outro lado subtraindo. Aí a conta vai ficar x² menos 36x mais 260 igual a zero. Virou uma equação do segundo grau. Agora você precisa resolver essa equação do segundo grau. Quando você resolver essa equação do segundo grau, você vai encontrar a seguinte resposta. A primeira raiz é 10 e a segunda raiz é 26, tá? Você pode fazer por Bhaskara, você pode fazer por soma e produto. As raízes são 10 e 26, porque 10 vezes 26 vai dar 260, que é o produto, e 10 mais 26 vai dar 36, que é a soma, tá? Então são as minhas duas raízes. Então eu tenho como possibilidade de resposta x igual a 10 e x igual a 26. Os dois estão corretos, tá? Não tem uma correta e uma errada. As duas estão corretas. Então, x igual a 10 e x igual a 26 é solução. Agora vem a parte final. Olha aqui agora. A reta, ela é y igual a x menos 2, certo? Então, o meu ponto P, ele vai ter de possibilidade o seguinte, ó. Eu encontrei duas respostas, uma é 10 e a outra é 26. Como que eu vou encontrar o y agora? Usando a lei da reta aqui. Então, ó, y é igual a x menos 2. O que acontece se eu trocar x por 10? Y é igual a 10 menos 2. O y é igual a 8. Então, aqui vai valer 8. E o que acontece se eu trocar o x por 26? Y é igual a 26 menos 2. O y é igual a 24. Então aqui, olha, é 24. Então eu tenho duas possibilidades de resposta. Ou vai dar essa daqui, ou vai dar essa daqui. Então o meu ponto P ou é o ponto 10, 8, ou é o ponto 26, 24. E como é que eu defino qual é o correto? É o que vai ter na alternativa. Só vai ter um na alternativa. Então, ó, olhando aqui na questão, eu falei que ou era 10, 8 ou era 26, 24. A única que vai ter aqui é 10, 8, letra B. Tá? Então, a maneira correta de resolver essa questão é essa expressão que a gente fez aqui. Distância de ponto, iguala e resolve a equação do segundo grau. Complicada, né? Quando eu fiz essa questão, eu não fiz assim. Eu fiz usando as alternativas. Olha como é que eu fiz essa questão. Eu peguei a prova da ESA, aí eu falei, vou resolver a questão. Eu olhei pra cá, primeira coisa que eu fiz, disparado, primeira. Eu tenho a lei. Y igual a x menos 2, certo? Das 5 alternativas, nem todas respeitam a lei. Como assim nem todas respeitam a lei? O y tem que ser o x menos 2. O y tem que ser o x menos 2. Então, se o x aqui vale 8, o y teria que ser 8 menos 2, teria que ser 6. O y ele é menor do que o x. Então, essa letra A não serve. A letra B serve, até porque a letra B é o gabarito. Se o x vale 10, o y é 10 menos 2 é 8. Então, essa aqui pode ser resposta. Se o x é 9,
o y tem que ser 9 menos 2, que é 7, também funciona. E aqui, olha, se o x for 12, o y tem que ser 12 menos 2, que é 10, também funciona. Agora, a letra E é outra que dá dando errado. O y tem que ser 2 unidades menor do que o x. Então, a letra A e a letra E, nem possibilidade é, tá? Aí, como é que eu fiz? Eu peguei um ponto e testei, e vi se funciona, tá? A gente já sabe que o gabarito é a letra B. Então, eu vou propositalmente pegar uma letra errada para fazer o teste. Então, eu vou testar a letra C. A letra C, ela fala que o meu ponto é o 9 e 7. Eu vou testar isso daqui. Como é que eu testo? Assim, ó. Você tem que entender que aqui é o plano cartesiano, certo? Tem que entender que o ponto Q vai ser o ponto 16, 0, porque a questão fala. E o ponto P, eu tô usando 9, 7. Tá vendo? A questão fala que a distância desse ponto até o eixo Y é igual à distância desse ponto até Q. Faltou colocar o nome ali do Q. Qual é a distância do ponto P até o eixo Y? A distância é 9. Por que eu sei que a distância é 9? Porque esse ponto aqui, ele tem coordenada x igual a 9, porque ele é o ponto 9, 7. Então, se ele tem coordenada x igual a 9, desse ponto até o eixo Y vai valer 9. Então, essa distância que está aqui, ela precisa valer 9. Se ela não valer 9, a letra C está errada. Então, eu vou calcular a distância do P até o Q, que vai ser raiz quadrada. Aí você faz subtração do x, subtração do y. Então, vamos lá, subtração do x. 9 menos 16 ao quadrado. Subtração do y. 7 menos 0 ao quadrado. Então, a distância do P até Q vai ser igual a raiz quadrada de subtração do x. 9 menos 16 vai dar menos 7. E aqui, 7 menos 0 vai dar 7. Então, a distância do P até Q vai valer 49 somado com 49. A distância do P até Q vai ser raiz quadrada de 98. Raiz quadrada de 98 não tem valor exato. Raiz quadrada de 98, ela quase vale 10. Porque raiz de 100 vale 10. Então, não bateu com a distância que deveria ser. Então, a letra C também está incorreta. Por tentativa, tá? Agora, vamos lá. Então, vamos fazer a correta. Vamos fazer a letra B. A letra B fala que o meu ponto é o ponto 10, 8. O que isso significa? Que eu tenho o plano cartesiano, o ponto Q é o ponto 16, 0. O ponto P, que eu acabei de testar aqui, é o ponto 10, 8. E a questão ela fala que a distância do P até o Q é a mesma distância do P até o eixo das ordenadas, certo? Então, dito isso, eu sei que esse ponto P ele vai ter coordenada 10. Então, significa que essa distância é 10. Então, a distância do P até Q, essa daqui, tem que valer 10 para dar certo. Então, vamos fazer. Distância de P até Q vai ser igual a raiz quadrada, subtração do x, subtração do y. Subtração do x, 10 menos 16 ao quadrado. Subtração do y, 8 menos 0 ao quadrado. Então, a distância do P até Q é igual a raiz quadrada
de menos 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Então, a minha distância de P até Q vai ser igual a 36 somado com 64. Então, a minha distância vai ser igual a raiz de 100. E quanto que vale raiz de 100? 10. Pronto. Deu certinho. Porque aqui vale 10 e agora eu tenho uma igualdade. Do ponto P até a reta Y e do ponto P até o Q, eu tenho a mesma distância. Tá vendo? Foi assim que eu tinha feito. Eu fiz por tentativa. Eu peguei uma letra e testei. Até ver qual que batia. Na verdade, eu peguei a letra B e já deu certo. Porque como eu já tinha riscado a letra A e a letra E, a primeira que eu peguei foi a letra B. E deu certo. Então eu não cheguei a fazer aquela conta inteira. Se você considerar a conta inteira, sim, ela é uma das questões mais difíceis que já caíram na ESA, tá? Então, essa daqui. Olha o trabalho que dá. E é inspirado nisso que eu quis montar esse vídeo para vocês. Isso de testar letra não é exclusiva dessa questão, tá? Então olha para cá. Eu separei para vocês aqui 4 exemplos de provas recentes para poder mostrar isso. Primeiro eu vou trabalhar com a prova de 2019, tá? Na prova de 2019 eu tenho esse exemplo aqui, ó. Olha aqui. Olhem para essa questão. Se para quaisquer valor de x1 e x2 do conjunto domínio, onde x1 é menor do que x2, temos f de x1 menor do que f de x2. Então a gente pode afirmar o quê? Não precisa a pessoa se preocupar em fazer conta ou fazer... É só fazer o seguinte, é só ilustrar o que está aqui para conseguir verificar o que acontece. Então, olha só, para essa questãozinha aqui, a primeira coisa que você faz, a questão ela deixa bem claro para qualquer valor de x1 e x2. Se é para qualquer, então você estima o teu x1 e o teu x2. Aí você faz assim, ó. Aqui é a minha função. Aqui é o meu eixo x, aqui é o meu eixo y. A questão fala para qualquer valor de x1 e x2. Se é para qualquer, irmão, então é o que eu quero, é o que eu vou escolher. Eu vou escolher esse aqui sendo x1 e vou escolher esse aqui sendo x2. Se é para qualquer um, então serve para esses também. O x1 tem que ser menor do que o x2. Então o meu x1 vem primeiro e o x2 vem depois. A questão fala que para qualquer dupla x1 e x2, a f de x1 é menor do que a f de x2. Ou seja, a solução da função vai ser menor no x1 do que no x2. Resumindo, eu vou colocar esse ponto aqui e esse ponto aqui, tá? O que eu acabei de fazer? Eu fiz isso aqui, ó. Opa, não dá pra enxergar nada. Pronto. O que é ali o primeiro? O primeiro é o f de x1. E aqui em cima é o f de x2. Então, eu tenho um x1 menor do que o x2. O f de x1 é menor do que o f de x2. E isso sempre vai acontecer. Então, a minha função ela vai ter um ponto aqui e o outro ponto aqui. Se eu ligar uma na outra, se eu ligar a minha função, ela pode ser isso aqui, ó. Pronto. O que eu acabei de fazer? Eu fiz uma função que ela está crescendo. Então, isso que está aqui escrito na questão número 5 da prova de 2019 é uma ilustração de uma função que está sempre crescendo. Porque para qualquer dupla x1 e x2, eu vou ter um ponto no x2 acima do ponto do x1. Ele vai estar sempre acima. Então a minha função ela será sempre crescente. A letra A fala que é decrescente. Isso só seria a resposta se ela estivesse caindo, não é o caso. A letra B fala que é inconstante. Isso aqui nem existe, irmão.
Isso não existe. A letra D fala que é alternada. Para ser alternada, eu tenho que ter um ponto positivo e um ponto negativo. E a questão, ela não está falando nada sobre sinal. Ela está falando que um é maior do que o outro. Ela não está falando de sinal. Ela não falou se é positivo ou negativo. Então eu não consigo afirmar a letra D. E a letra E fala que é constante. Para ser constante, ela teria que ficar igualada. Um igual ao outro. Ela não é constante, ela está crescendo. Tá? Zero cálculo. Zero cálculo. É só pegar, ilustrar e eu chego na resposta. Tá? Outro exemplo que eu separei aqui da prova de 2019. Olha. Prova de 2019. Um cilindro equilátero é aquele cilindro reto que possui altura igual ao dobro do raio. Você pode ter faltado todas as suas aulas de geometria espacial. Você só precisa saber o que é um cilindro, que acabou o problema. Cilindro é uma figura geométrica que tem um formato como se fosse de uma lata de leite ninho. Entendeu? Ela é um cilindro. Então eu vou tentar ilustrar aqui para vocês um cilindro. Aqui. 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 Agora aqui tem um problema, né? Porque... Opa. Vamos ver se eu consigo fazer a mão livre aqui. Pronto. Isso aqui é um cilindro, tá? A questão fala que cilindro equilátero é aquele que a altura é o dobro do raio. Ou seja, olha, tá vendo? Eu não sei, ó, isso aqui eu posso nem ter visto na aula, mas a questão me explica. Então, aqui é o raio. E a altura é o dobro do raio. Por que que isso transforma o meu cilindro em um cilindro equilátero? Eu vou explicar o porquê. Porque dessa forma eu vou ter um quadrado aqui. Porque a minha altura é 2 raios e a minha base são também 2 raios. Que é o raio do centro para a direita e o centro da esquerda. Eu vou ter um quadrado aqui. Por isso que o nome é equilátero. Porque eu vou ter lados iguais. É como se fosse um quadrado. Eu vou ter isso daqui. Tá? Aí a questão ainda fala. Olha só. Olha como é que a prova uma mãe. A fórmula do volume é essa. Pergunta. Quanto mede o volume do cilindro equilátero que possui o raio medindo π? Opa, o raio mede π? Então, não é letra R. O raio mede π. Então, esse raio mede π. Ué, cadê o azul? Esse raio mede π. Então, a altura, ela mede 2π. A fórmula como é que é? Volume é igual a π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Agora é só trocar os valores. O π repete. O raio, a questão fala que o raio é igual a π. Então vai ser π ao quadrado vezes a altura. Quem é a altura? 2π. Então meu volume vai ser igual a π vezes π ao quadrado vezes 2π. Então vamos lá. Aqui eu tenho π ao quadrado, então já é o π duas vezes. Quando eu multiplico com um π, vai dar π ao cubo. Quando eu multiplico com outro π, vai dar π à quarta. Então o volume é 2 vezes π à quarta. E tá aqui. Tudo que eu precisava estava na prova. Tudo que eu precisava estava na questão. Tá? Então aqui, olha, eu tenho a primeira questão da prova de 2019. Tudo que eu precisava estava aqui. É só pegar na questão e usar o que a própria questão te dá de informação. E acabou o problema. Eu conseguiria marcar a letra D sem nem fazer a conta. É só ver que é π à quarta. Porque a fórmula, ela usa 3 coisas multiplicando. Uma é o π, o outro é um cara que está ao quadrado, então vai ser o π ao quadrado, e o outro é a altura, que vai ter um π de novo. Então o π vai aparecer 4 vezes. O único que tem aqui π à quarta é a letra D. E vamos agora para um pouquinho de conta. Eu separei também 2 exemplos da prova de 2020. Olha aqui.
Exemplo da prova de 2020. Olha aqui. Na prova de 2020 caiu uma de inequação, tá? Tá isso aqui. Eu vou resolver ela sem fazer a conta, tá? Eu vou fazer testando a alternativa. Então, olha pra cá. Eu tenho isso aqui, ó. 3x menos 10 menor ou igual a 2x. Aí eu vou olhar as alternativas. A letra A fala que a solução é o x do 10 para baixo. A letra C fala que a solução é o x entre o 2 e o 10. A letra D fala que é o x do 2 para cima. E a letra E fala que é do 2 para baixo e do 10 para cima. Vocês percebem que todas elas estão usando sempre o 2 e o 10 como referência? É sempre o 2 e o 10? Então, como é que você testa? Eu vou ensinar agora para vocês. Para testar, vocês vão fazer assim, ó. Isso aqui é uma inequação, tá? Não é equação. Então, aqui eu tenho o 2 e aqui eu tenho o 10. Vocês não vão usar nem o 2 e nem o 10. Vocês vão usar valores que ficam antes do 2, entre o 2 e o 10 e depois do 10. Professor, que valores são esses? A questão é sua, você que manda. Tu pode inventar o valor. Então vamos lá. Eu preciso de um valor que apareça antes do 2. Eu vou usar o 1 de exemplo. Eu preciso de um valor que seja maior do que o 10, né? Eu vou usar o 20 de exemplo. Por que 20? Porque é redondo, é fácil fazer conta. Eu quero um número entre o 2 e o 10. Entre o 2 e o 10. Eu vou usar o 5. Pode ser qualquer um, tá? Pode ser 3, 4, 8, qualquer um. Eu só estou escolhendo números que sejam fáceis de fazer conta. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou testar esses números que eu acabei de escolher. Um número que vem antes do 2, um número que está entre o 2 e o 10 e um número maior do que o 10. Eu vou testar para ver qual funciona. Eu vou testar o número 1. Ou seja, se eu vou testar o número 1, eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos lá. Como é que é o teste do 1? O teste do 1 vai ser assim. Você vai apagar o x e no lugar do x, você vai fazer o 1 ali no lugar. Então não é 3x, é 3 vezes 1. E aqui não é 2x, é 2 vezes 1. E agora o que você vai fazer? Vai desenvolver. Quanto que vale 3 vezes 1? 3. Quanto que vale 2 menos 1? 2. Quanto que vale 3 menos 10? Menos 7. Quanto que vale módulo de menos 7? 7. Tá aqui. Pergunta, o 7, ele é menor do que o 2? Não. O 7 não é menor do que o 2. Então, o número 1 não é uma solução. Se o número 1 não é uma solução, essa galera daqui não serve. Calma aí, deixa eu botar com vermelho, né? Porque geralmente a gente fala não serve aqui em vermelho, tá? Então não serve. Então eu testei o número 1 e vi que não serve. Então, vamos lá. Quando eu usei o 1, eu cheguei Por que tu não sabe? Ah, tá, agora veio. Tá aqui. Então, quando eu usei o número 1, eu cheguei que 7 é menor que 2, o que é uma coisa falsa. Então a gente sabe que isso aqui não pode ser a resposta, tá? Isso aqui não serve. Então, vamos testar agora outra alternativa.
vamos testar um valor entre o 2 e o 10, que eu escolhi o 5, tá? Então como é que funciona usar o 5? Funciona assim, ó. Se você quiser usar o 5, você vai precisar pegar a lei, que é módulo de 3x menos 10 menor ou igual a 2x, e você vai apagar o x, e no lugar do x, você vai colocar o 5. Ou o número que você escolheu. Vamos lá? Como é que vai ficar isso aqui? A conta vai ficar assim, olha. Módulo de 15 menos 10 menor ou igual a 10. Então vai ficar módulo de 5 menor ou igual a 10. 5 menor ou igual a 10. Pergunta, o 5 é menor do que 10? Sim. Então, esse daqui, olha, deu certo. Então, o intervalo entre o 2 e o 10 funciona. Tá? Abaixo do 2 não serve. Entre o 2 e o 10 serve. Agora eu vou testar o último intervalo. Tá? Então, vamos lá. Apagando aqui. E colocando ali em cima o que eu tinha encontrado. Tá aqui. E esse aqui tinha dado certo. Agora eu vou pro último, o intervalo maior do que 10. Eu vou pegar o 20. E aí, a gente já sabe, já fizemos 2 vezes. Pega a inequação. Apaga o x e no lugar do x coloca o 20. Então aqui, olha, é 20, aqui é 20. Aí a minha conta vai ficar assim, olha, módulo de 60 menos 10 menor ou igual a 40. Então aqui vai ser módulo de 50 menor ou igual a 40. Então aqui eu vou chegar em 50 menor do que 40. Pergunta, o 50 é menor do que 40? Não, não é. Então esse cara também não me serve. O único intervalo que eu vou ter solução é entre o 2 e o 10. Tá? Então, ó, mais um que deu errado. Tudo isso aqui não serve. E isso daqui me serve. Deu errado também. Tá? Então, o único que deu certo é entre o 2 e o 10. Dito isso, a letra A fala que a solução é do x menor ou igual ao 10. Ou seja, do 10 para baixo. Falso. Porque se eu for muito para baixo, vai dar errado. Então, não é a letra A. A letra B fala que é vazia. Falso. Porque eu encontrei solução. A letra C fala que é entre o 2 e o 10. Ele é o gabarito. O x está entre o 2 e o 10. A letra D fala que é x maior do que o 2. Também é falso. Porque se for do 2 para cima, vai chegar uma hora que vai dar errado. Porque eu peguei o 20 e deu errado. E a letra E é a pior de todas. A letra E fala que é do 2 para baixo e do 10 para cima. Ou seja, tudo de errado. A letra E é disparada a pior que tem aqui. Tá? Então, eu cheguei na resposta sem fazer a inequação. Entende? E agora a última que eu separei aqui para vocês, a última sobre provas recentes, também de 2020, tá? E eu separei essa daqui, ó. A soma dos possíveis valores de x para a equação. Tem aluno que tem muito problema com isso aqui, né? Eu tenho aqui, olha, 4 elevado a x igual a 6 vezes 2 elevado a x menos 8. Eu não vou resolver isso aqui não, tá? Eu vou fazer usando as alternativas. Primeira análise que você tem que saber. As alternativas são curtas. Olha aqui, são pequenas, né? 6, 7, 3, 2 e 0. Então o x ele tem que ser valor pequeno. Ele não vai ser 8, 9, 10, 12, 15. Entendeu? Ele vai ser valor pequeno. Então o que você faz? Tu testa valor pequeno. Tá? A letra E fala que é 0.
né? Se eu testar o 0, eu vou ver que vai dar errado, tá? Se eu colocar o 0 aqui, vai dar errado. Porque 4 elevado a 0 vai dar 1. E aqui tem um menos 8, então não vai dar igualdade. Então o 0 vai dar errado, tá? O 0 eu não vou nem tentar, porque eu sei que o 0 vai dar errado. Então eu vou testar um valor acima do 0. Eu vou testar o valor número 1. Eu vou ver se o número 1 vai dar certo. Então, como é que eu testo o número 1? Pega a equação, tira o x e coloca o 1 no lugar. Então, olha pra cá. Testando 1. Calma aí, deixa eu botar aqui embaixo. Testando 1. Pega a equação. Apaga o x e coloca o número 1, que é o que eu estou testando. Então, ó, sai x e coloca o número 1. E você vai ver que o número 1 vai dar certo. 4 elevado a 1 é 4. 2 elevado a 1 é 2. Então, ó, 6 vezes 2 é 12. Quanto que vale 12 menos 8? 4. Então, o 1 dá certo. A questão está pedindo a soma dos possíveis valores de x. Eu já encontrei que o x igual a 1 funciona. Então, quem é o x? O x, ele já vai ter a 1 como resposta. Como você está vendo aqui, não tem nenhum gabarito que é 1. A questão pede a soma dos valores. Então, vai ter outra resposta, além do número 1. Tá? Então, como eu já encontrei o número 1, a letra E tu já exclui. A letra D tu também exclui. Por quê? Porque se o número 1 é a resposta, é uma das soluções, para dar a letra D, que é 2, a outra solução tinha que ser 1 de novo. Porque 1 mais 1 vai dar 2. Entendeu? Eu já encontrei o número 1. A outra solução é diferente, não pode ser duas iguais. Tá? Então, vamos aqui, olha. A letra C dá 3. Para dar 3, tem que ser 1 e 2. Porque aí a soma vai dar 3. Para dar 7, tem que ser 1 e 6. E para dar 6, tem que ser 1 e 5. Então o que eu faço? Eu testo o 2, testo o 6, testo o 5. O 1 eu já tinha descoberto. O que a gente faz? Testa o 2, que é o mais fácil, que é pequeno, né? Então, eu vou testar o 2. Então, copia a equação. Apaga o x e coloca o 2, porque é o meu teste. Apaga o x e coloca o 2. Então, linha de baixo, eu vou ter o quê? 4 ao quadrado é 16. 2 ao quadrado é 4. Linha de baixo. 16. 6 vezes 4 é 24. E para fechar, quanto que vale 24 menos 8? 16. Ó, deu bom também. Então, o número 1 é solução e o número 2 também é solução. Então, ó, já encontrei as duas respostas. Então é 1 e 2, o gabarito é a letra C, tá? Tá aqui. Aí você vai e pergunta, professor, mas como é que eu vou saber que só são duas respostas? Como é que eu vou saber? É porque esse problema aqui, ele vai virar uma equação do segundo grau. Como é que eu sei isso? Porque aqui, olha, eu tenho o 2 elevado a x e aqui eu tenho 4 elevado a x. E 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado, né? Então vai virar uma equação do segundo grau. Então vai ter duas respostas, certo? Vai ter duas soluções. Agora, imagine que eu não saiba isso. Eu já tenho o número 1, já tenho o número 2. Então o número 1 é gabarito e o número 2 é gabarito. Para dar a letra A, que é 6... tem que ser 1, 2 e 3, porque aí a soma dá 6. Para dar a letra B, que é 7, tem que ser 1, 2 e 4, porque aí a soma dá 7. Então, se você não soubesse que são só duas respostas, e você ainda estaria na dúvida se existe mais uma, você testaria o 3
para ver se vai dar 1 mais 2 mais 3, para ser a letra A, que é 6, e tu vai ver que o 3 vai dar errado, vai dar muito errado. O 3 vai dar muito errado. E depois tu vai tentar o 4, que vai dar mais errado ainda. Como o x ele é um expoente, se o x for um expoente muito grande, isso aqui vai dar muita merda. Entende? Se o x for muito grande, ó, se você usar o 3, isso aqui é 4 elevado a 3. 4 vezes 4 vezes 4. Isso já vai dar 64. O lado direito nunca vai conseguir virar 64. Entendeu? Então, mesmo se você não soubesse que são só 2 respostas, era só você testar. Que você vai ver que o 3 vai dar errado e o 4 vai dar errado. Os únicos que dão certo é o número 1 e o número 2. E eu encontrei o gabarito sem nem resolver a equação. Eu só fiz tentativa, tá? Então, é essas dicas que eu dou para vocês, tá? Quais são elas? Primeiro, nem toda questão na prova vai ser uma questão muito difícil. Muitas questões você consegue testar a alternativa, você consegue pegar do enunciado aquilo que eu preciso para poder resolver. É só você fazer com calma e ter na tua cabeça que você não está abaixo da prova. Você não está abaixo da prova. Você consegue resolver as questões da prova. Você vem estudando. Então, o que você vai fazer agora? Domingo, tu vai para a prova. Tu vai pegar aquela prova. Tu vai pegar as de matemática. Tu vai resolver as de matemática. As que você souber fazer, você vai fazer. As que você não souber, tu vai pegar a alternativa e vai testar. Tu vai pegar o enunciado e vai torturar ele até ele te falar qual é o gabarito. Tu vai acertar as questões para ser aprovado, fazer um churrasco e me chamar, tá? Então, receba. Domingo, prova, boa provinha para vocês. Consegui, na marca do pênalti, pagar aqui o que eu estava devendo. Ainda consegui dar um bônus aqui com algumas dicas de algumas questões. Então, galera, boa prova, vai com tudo, vai com calma, que dá para fazer as questões, dá para resolver a prova, dá para ter um bom desempenho. Aí depois disso aí é só correr pro abraço e teste físico aí. E correr pro abraço e correr no treinamento também, né? Porque, pelo amor de Deus, tu passa por um bagulho desse daqui, tu resolve questão com uma equação exponencial, não vai ficar para trás por conta de uma corrida não, hein? Tá? Então, ó, postem aqui embaixo aqui as boas notícias aqui, que eu vou querer saber, tá? Abração, galera. Boa provinha.